Boa noite. Um homem morreu e outro foi preso durante tiroteio com policiais militares na rodovia Anhanguera, na altura do quilômetro 58, em Jundiaí. Os bandidos haviam roubado um carro. Policiais faziam patrulhamento de áreas próximas a agências bancárias para coibir as chamadas saidinhas de banco, quando avistaram a dupla no momento em que roubavam uma caminhonete. Eles estavam encapuzados e foram seguidos. Nós tivemos uma denúncia que poderia ocorrer uma saidinha de banco, né? Conhecido como saidinha de banco. No momento que a viatura estava indo para o local, ela identificou um outro crime. Era um roubo que estava acontecendo por 2 infratores encapuzados. Nesse momento, eles saíram com um veículo Saveiro em direção à Marginal Anhanguera, em fuga. Os bandidos fugiram em um carro roubado por esta avenida às margens da rodovia Anhanguera. No cerco policial, um dos marginais perdeu o controle do carro e acabou se entregando. O outro fugiu por este matagal. Os policiais da Força Tática iniciaram então uma perseguição. Houve troca de tiros e o bandido foi baleado. Socorrido, ele não resistiu aos ferimentos. Apesar do difícil acesso ao local do tiroteio e dos disparos efetuados pelo marginal, nenhum policial ficou ferido. As marcas da troca de tiros ficaram por todos os lados. De acordo com a polícia, o homem morto já era conhecido por praticar crimes na região. Nós já fizemos o reconhecimento, nós tivemos 2 ocorrências, sendo que uma delas ele foi pego com um menor em roubo de veículo. Na segunda, nós tivemos uma situação que na abordagem ele tentou tirar uma arma, ele estava armado, uma questão de 25 dias mais ou menos. Ele tentou tirar sua arma e contra o policial na abordagem. Ele foi alvejado com disparo. Foi preso em flagrante e agora, novamente, aí nós tivemos essa infelicidade aí dele estar aí praticando novamente crime. Um revólver calibre 38 que estava com o bandido baleado foi apreendido. O capitão da Polícia Militar alerta a população para os primeiros dias do mês, quando os crimes próximos a agências bancárias são mais comuns. O importante é que usem o mecanismo de transferências de valores, procurem não tirar quantidades altas desses valores. Se for necessário, não tenha uma outra forma, que seja acompanhado e tome ao máximo de cautela, não passe para ninguém que vai tirar essa quantidade. O número de atropelamentos nas ruas e avenidas de Campinas vem caindo nos últimos anos. Mesmo assim, o fato ainda é considerado preocupante. Todos os dias, pelo menos 2 pessoas são atropeladas na cidade. E muitas vezes a imprudência não é do motorista. Cena como esta não é difícil de ser vista nas ruas e avenidas de Campinas. Atravessar na faixa de pedestre não é uma tarefa difícil, mas muita gente passa no meio da rua. Homens, mulheres, adultos, idosos e até mesmo pais com criança no colo foram flagrados desrespeitando a sinalização. Cada um tem uma justificativa. A calçada não é compatível com você atravessando, você tem que desviar. Pressa. Ele está com pressa. Campinas registrou em 2008 843 atropelamentos. Em 2009 foram 773 e em 2010 710. Apesar dos números terem diminuído 16% de 2008 para 2010, os dados ainda preocupam. Todos os dias, entre 2 e 3 pessoas são atropeladas em Campinas por atravessarem fora da faixa. É um dado preocupante, principalmente na região central, né? Se você somar as vias da região central, é onde tem o maior número de ocorrências, e a gente tem um trabalho que é desenvolvido justamente para tentar revertê-lo. E como é que é feito esse trabalho? Nós trabalhamos principalmente nas escolas, então da educação infantil ao ensino médio, às universidades. Trabalhamos também com as instituições de terceira idade e trabalhamos principalmente a questão das escolhas seguras, independente do papel que a pessoa esteja assumindo naquele momento. As vias que registraram o maior número de ocorrências em 2010 foram a Avenida das Amoreiras, com 39 atropelamentos, a Avenida John Boy Dunlop, a Avenida Doutor Moraes Salles, a Avenida
Doutor Campos Salles e Avenida Rui Rodrigues. Nesta quinta-feira, a nossa equipe flagrou o atendimento do SAMU a um homem que foi atropelado por um ônibus na Avenida John Boy Dunlop, ao atravessar fora da faixa de pedestre. Mesmo sabendo dos riscos que correm, algumas pessoas confessam que costumam atravessar no meio da rua. Não estava fechado para mim ainda, mas eu atravesso. Estou com pressa. Você não tem medo? Não. Eu vi que não vinha carro. O Ministério Público acatou o pedido de liminar do vereador Rafa Zimbaldi, que pedia a suspensão do pagamento mensal feito pela INDEC ao consórcio Campina Segura, responsável pelos radares e lombadas eletrônicas na cidade. O promotor de justiça Paulo César de Castro recomendou que o pagamento no valor de cerca de R$1 milhão por mês seja depositado em juízo. O parecer do MP será analisado agora pelo juiz da primeira vara da Fazenda Pública, Mauro Fukumoto. Dos países em desenvolvimento, o Brasil é o que mais apresenta casos de depressão, segundo a Organização Mundial da Saúde. Os médicos alertam para os sintomas da doença, que, embora seja grave, muitas vezes é confundida com uma simples tristeza. A depressão chegou na vida desta senhora aos 57 anos. Ela conta que a doença é silenciosa e difícil de ser identificada. Muito desânimo, vontade de ficar deitada, sem interesse de fazer as coisas do cotidiano, muito choro, sem vontade de viver. Para esta psicóloga, saber diferenciar uma tristeza passageira de uma depressão é o primeiro passo para combater a doença. A tristeza, ela acontece com a gente todos os dias. Todos os dias nós temos pensamentos negativos que geram tristeza. A depressão não, já é uma outra história. Já é uma tristeza contínua, com pensamentos contínuos de fracasso, de culpabilidade. Um estudo publicado por uma revista especializada na Grã-Bretanha revela que hoje mais de 120 milhões de pessoas em todo o mundo estão com depressão. O número já é 4 vezes maior que o de portadores de HIV. O estudo foi encomendado pela Organização Mundial da Saúde, que prevê que em 2030 os casos de depressão devem ficar à frente do câncer e das doenças infecciosas. Se fala muito do estresse da vida moderna e nós sabemos que realmente ele é importante. O estresse é um fator de risco para o aparecimento de ansiedade e a ansiedade é um fator de risco para a depressão. Para tratar a depressão, os médicos indicam o uso de medicamentos e um acompanhamento terapêutico. A ajuda da família é essencial neste processo. A família ela é fundamental porque ela pode adoecer também com o paciente, por não saber lidar. Então, é importante que eles também participem do tratamento, sejam orientados com relação à depressão, sejam tratados, que participem da psicoterapia. Depois de passar por uma forma grave de depressão, José Evangelista agora vive tranquilo. De acordo com ele, o tratamento é eficaz, mas requer uma atenção constante. A depressão não é um tratamento que a gente fique curado e pode esquecer dela o resto da vida. Um homem dono de uma farmácia em Várzea Paulista foi preso na noite de ontem. Ele é suspeito de vender receitas e atestados médicos falsos há mais de um ano. Cerca de 500 receitas em branco foram apreendidas. Segundo a polícia, o homem usava carimbos de 3 médicos, falsificava a assinatura e cobrava R$50 por cada falsificação. Ele vai responder ao processo em liberdade. E no próximo bloco, gás tóxico deixa uma pessoa morta em fábrica de semijoias de Limeira.